Fala galera, eu tô aqui em Bonito e vou fazer um passeio na Nascente Azul, trilha e tirolesa. Se der eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Tchau. Tudo de peixe que tem aqui, ó. Eu vou estar usando aqui. Eu vou mostrar mais de perto. Olha o tanto ali, ó. Vocês conseguem ver ali? Olha o tanto, gente. Isso é só o começo, viu? Tchau. Olha, gente, olha isso. Olha o peixão que tem aqui passando. Olha esse pequenininho, Olha ali outro. E depois agora eu vou mostrar a gente flutuando e nadando, né, no Nascente Azul. Tchau. Isso eu vou mostrar agora. Eu tô aqui. Não sei, mas olha isso. Olha o tanto, olha essa arminha daí. Ó, olha o tanto de coisa que tem aqui.